Bom, devido às denúncias que eu fiz, né, eu corro um sério risco, né, de morrer. Aliás, o pastor que, quando saí da igreja, Ministério Madureira, lá de Araruama, eu passei a congregar em Rio das Pedras, porque a minha filha ficou lá no Rio das Pedras, então eu passei aí no Rio das Pedras para ficar mais próximo, né, porque ela estava lá jogada e estava na mão, né, antigamente se chamava Polícia Mineira, hoje se fala que é milícia, né? E nós sabemos até onde vai o envolvimento do Ministério Madureira com a ex-presidência da República e como eles, né, têm estabelecido aquele governo. Infelizmente, onde eu estou morando, aqui na Candangolândia, também tem a mesma coisa. E a gente está sofrendo perseguição do mesmo jeito, tá? Inclusive, eu tenho uma vizinhança espetacular, para não dizer o contrário, né? E sim, tem também. E tipo assim, eu fazia parte do Ministério Madureira em Araruama, fui para o Rio das Pedras e saí de lá, né? Quando eu saí de lá, eu pedi lá a benção lá ao pastor, que nem ele morreu, acho que foi mês passado, uma coisa assim, não sei o que aconteceu por lá, não. Sei que a última notícia que eu fiquei sabendo é que ele faleceu mesmo, tá? E pedi a benção, falei para ele, olha, não vou mais ficar, estou saindo, até porque eu ficava porque era uma ordenança de Deus, gente. Era uma ordenança de Deus. Inclusive, para você que é cristão, fique sabendo de uma coisa. Eu não fui mandada por acaso para o Ministério Madureira, não, gente. Eu fui mandada por Deus, Yahvé, o Senhor dos Exércitos, o Deus Altíssimo. Porque Deus tem uma promessa estabelecida para os cristãos na terra. E a população brasileira é um povo muito querido e amado por Deus, porque ele cumpre aquelas palavras que estão lá em Isaías, né? Quando Isaías disse assim, eu vou ser chamado por povo meu, eu vou ser chamado por um povo que não era meu povo, né? E eu vou fazer ciúme no meu povo, que era o povo de Israel, que rejeitou a Cristo e sempre estava rejeitando Deus. E Deus falou assim em Isaías, né? Jesus não tinha nem vindo à terra ainda, mas Deus já tinha estabelecido. Aliás, ele já tinha falado isso lá desde o começo. Se vocês olharem em Gênesis, vocês vão ver que Deus já tinha feito uma promessa com relação aos gentios, né? E Deus é muito amoroso. Ele não ia abandonar o resto do mundo porque o povo dele é o povo hebreu, o povo judeu, né? O povo hebreu escolhido por ele. Não ia. Então, o que acontece? Deus está cumprindo uma promessa. O povo brasileiro vai sim ter um avivamento. Isso que a gente tem aí são ondas, sabe? Que vêm para esse avivamento acontecer. Mas esse avivamento só vai acontecer, povo de Deus, quando a igreja tomar jeito. A igreja quer estabelecer um reino na terra. Jesus disse: o meu reino não é nesse mundo, não é desse mundo. Quando ele falou lá em Marcos 16, e de pregar o evangelho a toda criatura, né, anunciar e tudo mais, não foi para estabelecer um reino aqui, foi para que almas sejam salvas, a religião é para religar o homem a Deus, porque essa ligação foi quebrada lá no Éden, e Cristo é o caminho, a verdade e a vida. O único caminho de chegar a Deus é Cristo. Então, né, Cristo Jesus, sendo que muitas pessoas acham que o reino de Deus tem que ser aqui na terra. Infelizmente, essa teologia da prosperidade que infelizmente veio alcançar o povo, né, cristão, infelizmente, gente, tem arrasado, acabado com o cristianismo. Precisamos voltar para Atos, tá? Para Atos 1, 2. Precisamos voltar com urgência. Precisamos tratar o povo da igreja, que o povo agora só quer ouvir coisa boa. Se bem que Paulo já dizia, olha, Timóteo, chegará nos últimos tempos em que não quererão ouvir nada, não, a palavra de Deus não. Vão querer ter homens que lhes digam coisas afáveis, coisas que, né, lhes deixam, né, no pecado todo assim ajustado. Só que esse negócio de ficar ajustado no pecado, gente,
não vai levar ninguém para Jesus, não. Não vai levar ninguém para Deus, não. Isso vai levar o povo para o inferno. Infelizmente, é o que tem acontecido todos os dias. Entendeu? Então, gente, nós temos que voltar para Atos capítulo 2. Precisamos voltar. Esse avivamento vai acontecer, mas Deus vai limpar todos os altares. Por quê? Estão brincando com a palavra de Deus, estão fazendo o que quer, estão sambando, estão fazendo uma festa, estão fazendo sabe? Estão colocando o reino das trevas dentro da casa de Deus. Já estabeleceram isso quando colocaram outra religião, como é o caso da Madureira. Em que, como é que o cara que diz que é um homem de Deus e é um pastor, ele vai se tornar um maçom e vai ter que negar a Cristo logo no primeiro encontro dele lá naquela religião, porque tem que entrar por uma porta e tem que negar Jesus Cristo. E Cristo é o único caminho que leva a Deus. Como é que se torna pastor desse jeito? Então, gente, não, eu não tô, sabe? Eu tô falando a verdade, coisa que muita gente não tem coragem de falar. E eu vou falar a verdade sempre, custa o que custar. Deus quer conserto. Não falo isso para ofender ele, não. Tenho todo respeito como homem, sabe? Que Deus chamou para a salvação, porque ele é um homem que Deus chamou para a salvação, ele e a família dele. Só que eles fizeram um acordo com Deus e não cumpriram. Eles, infelizmente, negaram e negam a Cristo em cada passo e coisa que eles fazem. Quando eles fazem as coisas que fazem comigo e com outras pessoas que eu sei, que eu não sou a única injustiçada dentro da igreja, que eu tenho certeza que vai aparecer muita gente que saiu pelos mesmos motivos que eu, por perseguição, por, sabe, abuso de autoridade, por usar órgãos do governo para prejudicar. Ah, não gosto daquela pessoa, pode fazer o que quiser. Não é assim, não, gente. Jesus veio para todos. Agora, uma coisa. Se eles querem estabelecer um reino na terra, que faça uma outra religião. Por que tem que usar a palavra de Deus? Por que tem que usar Cristo? Por que tem que usar Deus, né? Não é verdade? Eu acho que cada um com seu cada um, né? Cada um com seu quadrado, não é verdade? Eu não larguei a Cristo e não vou nunca negar Cristo. Cristo é o meu Salvador, tá? Ele é o meu Salvador e meu Senhor. Então, o que acontece? Eu vou continuar perseverando, gente. Agora, vamos ter consciência. Atos 2, tá? Atos 2 é o que nós precisamos fazer, voltar. Ali a igreja, diz que a igreja tinha um amor em comum com os outros. Tudo era de todos. Não é essa aberração que eles colocaram dentro da igreja, que é uns famosos, uns se enriquecendo, oprimindo o povo, leva aquilo que é a oferta dízimos dado do povo para poder fazer com que a obra de Deus, almas sejam ganhas e ficar enchendo o bolso de artista dentro, em cima de um altar, que já se tornou palcos, né? Palco sim. Gente, eu continuo sendo a mesma pessoa. Eu sou Kátia, missionária, tá? Sim, acredito em tudo que está escrito na palavra de Deus. E eu confesso Cristo como meu Salvador e Senhor. Sempre. Sempre. E vou ver isso. E quanto àquela promessa que Deus fez, Deus me chamou para o Evangelho por causa de uma promessa. Teve um retiro, eu vou contar uma história de uma jovem. Ela vivia na casa dela, em outra cidade. O estado era o mesmo, em outra cidade. E aí Deus falou, olha, essa jovem servia ao Senhor há muitos anos. Serva fiel, mulher temente a Deus, mulher que permaneceu sozinha, sem ter relacionamento, até que Deus desse para ela aquele que ele escolheria para ela. Então essa jovem, eu estou te contando essa história dessa jovem, senhora, porque é importante você saber. Então essa jovem senhora saiu, Deus falou assim, olha, eu tenho outra missão para você, porque ela profetiza, ela tem teologia, mas ela é de joelho, o negócio dela é oração e jejum, leitura da palavra. Ela buscou a teologia para poder adquirir mais conhecimento, para unir, né, o espiritual, o sobrenatural com a palavra de Deus.
Aí então o que acontece? Essa jovem saiu da cidade dela, porque Deus falou: olha, levanta e vai a tal cidade, porque eu tenho um grande projeto e você vai gerar uma criança que ela será importantíssima para o Evangelho de Cristo. Aí a jovem saiu da cidade dela e foi lá para aquela cidade onde, né? Mas ela já era desse ministério, as Assembleias de Deus, Ministério Madureira. Aí a jovem saiu de lá e foi para outra cidade e ficou no mesmo ministério, né? E aí teve um dado retiro em que Deus cumpriu a promessa dele, porque Deus já tinha contado para ela. E dias antes, inclusive, que uma profetisa falava, conversava, ela conversando sobre a palavra de Deus com uma mulher, né? Antes dela conversar com essa mulher, Deus já tinha chamado ela e falado com ela. E quando ela foi conversar com esta mulher, né, que é uma missionária também, essa missionária profetizou para ela. E diante dos olhos dela, a barriga dela cresceu. E era um menino, né? E essa promessa é uma promessa de Deus para o povo de Deus. Aí o que acontece? Essa jovem senhora saiu da cidade dela, porque a profetisa até disse, e depois ela acabou descobrindo várias coisas, e como pessoas que estão dentro do ministério, as Assembleias de Deus, não são de Deus, mas são inimigos do Evangelho de Cristo para destruir tudo aquilo que Deus chamou para ser feito. Então, ela saiu da cidade dela, foi para lá congregar na outra cidade, e lá dentro de um retiro aconteceu um milagre de Deus enquanto uma jovem, né, pregadora, profetizava sem saber que estava profetizando. Quando desceu do céu este milagre, e um jovem que estava nesse retiro foi escolhido. Então, essas pessoas que estão dentro do evangelho, que tomaram o evangelho para si e colocaram outra religião, descobriram tudo. Até porque o jovem contou o que aconteceu. E sabe o que aconteceu? Eles destruíram tudo que Deus planejou. Ele fez esse jovem que era solteiro casar com uma outra pessoa que já eles vinham numa promessa, mas era um relacionamento meio conturbado. Só que eles contribuíram muito para não resolver essa situação. Então o que eles fizeram? Destruíram completamente. Deus não pode ir contra a palavra dele, né? Deus, a palavra de Deus diz o que Deus une, né? O homem não separe. Não, eu vi essa frase, essa palavra, isso escrito não mais, é isso que todo mundo fala, né? E é de fato, né? Que a união, Jesus Cristo falou, carta de divórcio só em casos de adultério. Bom, mas enfim, foi conturbado. Só que houve muito investimento por conta dessa religião que foi colocada dentro daquele ministério. E aí, essa promessa de Deus foi impedida. Então, o cristão verdadeiro, vou falar para vocês, tomem muito cuidado com as igrejas que vocês estão, porque eles vão destruir tudo aquilo que se chama Deus. Vocês acham que o anticristo já não está entre nós? Ele está. E ele está dentro das igrejas cristãs. E eles estão trabalhando para ele. E essas pessoas que parecem ser homens de Deus são lobos vestidos de ovelha. Bom, mas enfim, a questão toda dessa história é para que você, que tem promessa de Deus, vigie onde você está. Se bem que Cristo disse, né, não tem como fugir disso. Jesus Cristo foi perseguido pelos sacerdotes, pelos escribas, pelos fariseus, pelos saduceus, entendeu? Então, a mesma coisa vai ser o cristão. Nem eu e você não vai escapar. E essa jovem também não escapou. Eles destruíram completamente aquilo que Deus determinou para o povo de Deus. Mas como Deus não dorme, a gente fica esperando, né? Eu oro por essa jovem senhora e oro pelo jovem rapaz para que Deus possa abrir o entendimento de todo mundo para poder entender essa história a afinco. Porque se os anticristos que já estão sentados na cadeira de Moisés agiram de forma pervertida e perversa para aniquilar e destruir totalmente os planos divinos,
Imagina, gente, o que eles não vão fazer com aqueles que têm o chamado, são genuinamente usados por Deus, vieram para poder fazer com que o avivamento, né, se estabeleça na terra, e eles destruírem as pessoas assim. Porque aquela jovem senhora, aquela missionária, ela tem um ministério poderoso. Ela tem um ministério dado por Deus. Essa jovem senhora, que é muito amiga íntima minha, ela tem um ministério, ela recebeu os dons, os talentos, tudo para servir a Deus de verdade. Entendeu? Então, o que acontece? Gente, aqui tá quente, eu tô suando louca. Então, o que acontece? Vigia, povo de Deus. Vigia onde você está congregando e vigia as coisas que vocês são ordenados a fazer. Por quê? Porque Jesus disse, eu posso... Não, Paulo disse isso. Não, Paulo, vamos para Paulo. Paulo falou assim, eu vou obedecer mais a homens do que a Deus? Não. Se não estiver dentro da palavra de Deus, eu não vou obedecer. Se eu já sei, sendo que a religião estabelecida por eles, dentro das igrejas, já foi feito para destruir os cristãos, gente. E vocês não vigiaram. Infelizmente, não se mistura óleo e água. Ou água aqui de um lado, óleo do outro, não é verdade? Não é assim? Não tem como misturar as coisas. Povo de Deus, vamos orar e vamos buscar mais a presença de Deus, porque a gente vai precisar. Principalmente que agora, nos últimos dias, porque os cristãos de verdade precisam estar atentos, porque Deus tem planos para o povo de Deus, mas cabe a nós continuar buscando e fazendo a vontade dele. Fiquem na paz.